No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 31 de julho de 2017. Começando mais uma semana, falando sobre o empate de ontem. E mais uma vez o Corinthians prejudicado pela arbitragem. O Corinthians empatou pelo Campeonato Brasileiro em 1-1 com o Flamengo. Manteve a liderança, manteve a diferença com os resultados da rodada, mas mais uma vez o Corinthians foi prejudicado. O Corinthians começou bem a partida, começou colocando o seu ritmo de jogo logo do início. O Flamengo mostrou, também que estava disposto a buscar a vitória. Foi um bom jogo no primeiro tempo, com superioridade do Corinthians, que marcou duas vezes. Uma vez através do Jô, que foi marcado impedido, e depois o próprio Jô, numa infiltração, chutou muito bem e conseguiu abrir o placar nesse primeiro tempo. As contusões acabou influenciando também no resultado. A saída do Marquinhos Gabriel, a entrada de Giovanni Augusto, que de certa forma não produziu, não correspondeu às expectativas da torcida, talvez também da comissão técnica. Muitos erros do Giovanni Augusto, que a gente vai estar comentando nesse Voz Mosqueteira de hoje. No segundo tempo, o Flamengo fez substituições para mudar o posicionamento tático do Flamengo em campo e tentar romper a marcação do Corinthians. Num erro de combinação da linha de impedimento, o Corinthians acabou sofrendo um gol, e a gente percebe que o Gabriel, o Arana saíram para fazer a linha de impedimento, mas tanto o Balbuena como o Pedro Henrique não saíram e deixaram em condições o atacante do Flamengo, e acabou sofrendo o empate. Sofremos uma certa pressão, o Flamengo veio para cima. De certa forma, o Corinthians demonstrou um pouco de cansaço, não conseguiu ter aquela regularidade de ataque. Teve oportunidade, o jogo acabou tendo mais uma oportunidade de fazer o segundo gol no final da partida, não conseguiu. O goleiro do Flamengo fez a defesa, mas a entrada do Pedrinho também mudou um pouco. O Corinthians conseguiu sair um pouco de trás, conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade, mas não conseguiu um resultado melhor. O Flamengo veio para buscar o resultado. A gente sempre lembra que eles estão buscando um posicionamento melhor na tabela e também tentando manter a comissão técnica, que também está sendo pressionada. Então isso tudo foram aditivos para que a gente sofresse essa pressão, mas serviu de lição também, para que a gente perceba que nós não temos um time invencível. A gente tem buscado bem as vitórias, buscado os resultados, estamos mantendo uma regularidade, estamos em primeiro, mas a gente precisa melhorar muito ainda na questão do arremate, não perder as oportunidades que surgem. Foram poucas ontem, de certa forma conseguimos fazer 2 gols no primeiro tempo. No segundo tempo teve poucas oportunidades, e a oportunidade que teve maior do Jô, a gente não conseguiu, por uma participação do goleiro, claro, do Flamengo, mas ainda é uma circunstância que precisa melhorar muito no Corinthians, que é justamente o arremate. Mas a gente está ainda em primeiro colocado e tentamos manter essa diferença para ter um pouco de tranquilidade, que o campeonato, a tendência é cada vez mais ficar mais difícil, jogando com times lutando contra o rebaixamento, buscando uma colocação melhor no campeonato, tentando tirar os pontos do Corinthians.
para sobreviver no campeonato, inclusive. E a gente tem que ter uma atenção maior justamente por essa questão. Precisa, né? A gente percebe agora esse cansaço dos jogadores, o desgaste dos jogadores, e com isso a gente repete a necessidade de ter um bom plantel, um bom elenco para manter uma regularidade maior nesse Campeonato Brasileiro, que é difícil, é longo e difícil, né? A gente viu ontem o Marquinhos Gabriel acabou saindo, entrou Giovanni Augusto e de certa forma não correspondeu, né? Alguns lances que ele acabou quase que comprometendo. Teve uma bola que ele estava fazendo uma cobertura no segundo tempo e ele, ao invés de tirar de cabeça por seu lado direito, que era mais fácil talvez, para a linha lateral, ele tirou, para a entrada da área, colocando em risco o gol do Corinthians. Sofremos uma bola na trave do Pedro Henrique também, e alguns lances também que os atacantes do Flamengo não acertaram. Então, de certa forma, um empate, pelas oportunidades que o Corinthians acabou perdendo e sofrendo, porque o Flamengo teve uma consistência boa de ataque no segundo tempo. O empate não saiu tão ruim, mas a gente lembra dessa questão da arbitragem, um gol mal anulado, escandalosamente, um erro grave que prejudicou com certeza e mexeu com o placar do Corinthians. Eu percebi na volta do segundo tempo, o Jô saiu no primeiro tempo falando sobre essa questão do gol, que ele achava que não estava impedido. Provavelmente no intervalo ele viu o lance e voltou muito até revoltado. Isso revolta os jogadores, porque você sabe que é difícil você ter uma oportunidade, é difícil você conseguir concluir essa oportunidade e num erro muito grave, muito sério ontem, acabou tirando esse gol que o Corinthians poderia ter virado o primeiro tempo em 2-0. Então você viu que o Jô voltou do intervalo conversando com a arbitragem de forma até agressiva, porque não se conformava com o gol que foi mal anulado, Mas a gente segue, Próxima partida contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, lá em Belo Horizonte, e a gente tem que estar recuperando esses pontos perdidos. Para ilustrar, mais esse comentário dessa partida, a gente vai ouvir a participação, a colaboração do Neto Gabiru, da Fiel Cuiabá. Fala aí, Neto Gabiru. Ontem, de certa forma, deixou o corintiano em estado de alerta, A gente viu algumas coisas aí que a gente fica um pouco mais apreensivo, Fala aí, Neto Gabiru. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosquiteira. Queria analisar o jogo de ontem, Corinthians e Flamengo, distribuindo o jogo em tópicos. Primeiro, não tem mais condições da gente ter futebol no Brasil com essa arbitragem no nível que está. A ação do Bandeirinha ontem foi diretamente responsável pelo resultado final da partida. Poderíamos ter ganho se eles não tivessem anulado o nosso gol. O gol do Jô, o nosso gol, o primeiro gol. Ponto 1. Ponto 2. O nosso time está no limite físico. Não está mais aguentando a maratona e não está aguentando mais manter a intensidade de jogo que vinha mantendo. A gente nota isso pelo número de jogadores que estão se lesionando com menos ou mais gravidade. Então nós temos Marquinhos Gabriel, Clayson, Romero, Pablo, pelo menos 4 considerados jogadores importantes no elenco que se machucaram, que eu imagino seja por estresse físico. O Jadson deixou a parte porque isso foi consequência de uma entrada mais violenta em jogo anterior. O tópico 3. A gente fez um primeiro tempo bom, marcamos 2 gols para valer 1, mas o segundo tempo nosso foi muito ruim.
muito ruim mesmo. As opções táticas que o técnico do Flamengo fez, colocaram o time pressionando, a gente não conseguia sair de trás, a gente não conseguia ter domínio da bola, e as tentativas do Carille de mudar isso não surtiram efeito. Sorte ou não, a nossa defesa continua bastante sólida, mesmo tendo praticado, vamos dizer assim, um erro no momento do gol do Flamengo, que foi não ter marcado o Hever durante a cobrança de escanteio. Mas assim, independente do erro, o Flamengo mereceu ter feito aquele gol, porque a pressão que eles exerceram em cima do Corinthians, não deixando o time jogar, respirar, foi muito grande. A gente só não perdeu a partida mesmo porque o Cássio fez uma brilhante defesa na cabeçada do Juan, e contamos com a sorte de São Jorge naquela espanada do Pedro Henrique. O goleiro deles conseguiu defender, acho que a segunda, a gente teve duas chances no segundo tempo, né? As duas com o jogo. Ele não alcançou a bola do Guilherme Arana, foi chutada barra cruzada, e depois aquele toque que ele recebeu e o goleiro Diego Alves defendeu. No cômputo geral, o resultado da partida não foi ruim por conta do nosso segundo tempo, mas se a gente se recordar novamente do erro da arbitragem, a gente sabe que foi menos 3 pontos, então a gente só ganhou 1 de 3, poderia ter ganho mais. Eu não gosto de discutir a arbitragem, mas ela foi determinante para o resultado da partida. Ela decidiu o jogo do jeito que ele ficou, com um empate. A gente poderia ter ganho esse jogo e ter aberto, né, por conta do resultado posterior de Grêmio e Santos, aberto uma pontuação maior ainda. Eu espero que a gente tenha uma semana de descanso, né, para o time, para que eles possam se recuperar fisicamente, para voltar a jogar com mais intensidade e menos lesões. Nosso próximo encontro é contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, e agora a gente tem que aguardar ver qual o resultado dos exames dos jogadores que se lesionaram ontem. É isso, um abraço e vai Corinthians. Muito obrigado, Neto Abiru, pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira da Rádio Coringão. Realmente ontem um jogo para dividir e destrinchar, né? Foram várias circunstâncias que a gente tem que estar comentando, né, sobre essa partida. Uma atuação de Giovanni Augusto, a interferência da arbitragem, a perda de rendimento dos jogadores, por contusões, e também a gente tem que ressaltar os adversários já estão sentindo como neutralizar o Corinthians, né? A partir do momento que o Corinthians tem um padrão de jogo e consegue, impor esse padrão de jogo, os adversários também estudam, né, uma forma de neutralizar a forma que o Corinthians joga. Então por isso que cada vez mais a gente não pode perder as oportunidades que a gente vem perdendo. São poucas, né, e essas poucas oportunidades vão ficando cada vez mais raras, né, dentro da partida, e a gente tem que estar concluindo. E é o que está às vezes acontecendo aí, da gente não conseguir concluir, né? Mas essa questão das lesões, né? Mas infelizmente é isso que acontece, às vezes até mesmo porque o jogador não se recupera totalmente de uma partida para outra, e aí sente essa lesão, o estresse muscular, né? E ontem o Marquinhos Gabriel acabou sentindo, né, essa lesão, uma lesão. Isso interferiu também na partida. Ele saindo, a entrada de Giovanni Augusto não foi bem. Além da interferência da arbitragem, também essa interferência de uma substituição necessária, não foi por opção. A opção foi, por exemplo, tirar o Gabriel, que já estava cansado, né? E entrou o Camacho para fechar um pouco mais, suportar um pouco mais a pressão que o Flamengo fez, porque as substituições que ele foi fazendo, né, o técnico do Flamengo, foi justamente para buscar o ataque, ser mais efetivo e pressionar o Corinthians. O Corinthians acabou recebendo essa pressão no segundo tempo, mas
a gente tem que entender que o Campeonato Brasileiro é difícil. Não vou dizer que o empate ficou bom, porque a gente acabou sendo lesado na arbitragem, mas pelo volume que o Flamengo teve, o empate ficou bom. E mesmo assim, com tudo, né, a defesa até que se comportou bem, conseguiu neutralizar, principalmente a atuação do Cássio. E o Cássio quase defendeu a bola do gol, né? Foi chute muito forte. Se não fosse, acho que tão forte, né? O Cássio conseguiu ainda tocar nela, mas não o suficiente para tirar ela da direção do gol, né? Mas vamos ver aí, né? Quarta-feira como é que esse time se comporta. E essa questão da arbitragem não deixa de ser uma forma de motivar os jogadores também para entrar em campo e sabendo que tem que lutar, jogar contra todos, né? Contra tudo e contra todos, porque ficou claro ontem, né? Que quiseram prejudicar o Corinthians. Mas segue, né? Quarta-feira tem mais e sábado e assim por diante. Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira. E agora, de Cuiabá, a gente vai pro Japão ouvir o Careca. Careca, não foi uma segunda-feira tão feliz assim, né, Careca? Mas comenta aí, como é que você viu essa partida de ontem? Salve, salve, rapaziada da Voz Mosqueteira. Salve, domingo. Aqui, boa noite para todos. Não tá sendo uma segunda-feira feliz, mas tô contente. Nós se demos bem ainda contra o Mulambo, né? Concorda aí que o Neto Gabiru falou aí, tá defasado, tá muito... o desgaste físico é muito grande, mas um time para ser campeão, meu mano, é isso aí, tem que ir para cima, tem que superar. E nós estamos nos superando e estamos ganhando geral. Somos campeão aí já do primeiro turno, simbolicamente dizendo. E vamos ter muita areia para carregar nesses caminhões aí. Eu tô contente com o Corinthians, graças a Deus, né? E é isso aí. Vai, Corinthians, saravá. Então, só para completar, eu esperava mais do Corinthians. Esperava muito mais. Mas deu tudo certo. Continuamos ali na visagem ali da galera. Porra, a gente é campeão do primeiro turno, caramba. A gente tem que comemorar muito. Tem que comemorar a invencibilidade. Deixar as tristezas de lado. É o Corinthians. Vai, Corinthians, saravá. Obrigado, Careca, pela sua participação. Realmente é o momento da gente comemorar. A gente a gente é líder, né? Apesar de tudo, ontem a rodada deu tudo certo para que a gente permanecesse inclusive com a diferença que começou. Então, de certa forma aí tem que se comemorar, sim, mas existe uma apreensão muito grande. E de certa forma essa comemoração não pode se tornar euforismo, porque isso pode comprometer o Corinthians no sentido de já ganhou, né? Eu acho que os jogadores não estão com esse pensamento. Mas a torcida tem que fazer a festa, tem que fazer apoiar o time nos estádios aí, comparecer e apoiar o time, para que a gente mantenha essa diferença e a liderança, né? E a invencibilidade. Mas tudo isso depende da regularidade dentro de campo. E isso, ontem a gente viu que existe uma interferência externa da arbitragem, da questão física dos jogadores, né? E do adversário, que vão manjando cada vez mais a forma que o Corinthians joga e como neutralizar a forma que o Corinthians joga, né? Então a maior preocupação, a apreensão da torcida é justamente não manter essa regularidade dentro de campo, para manter, né, por consequência, a liderança, a invencibilidade, a diferença, né, e ser campeão aí sim do segundo turno, né? Mas é isso aí, Careca, a gente vai torcendo aí, não é fácil não,
Até que tá de fácil demais, né, careca? É que a gente quer um pouco de facilidade aí para não sofrer tanto. Então existe essa apreensão para que a gente não sofra tanto, mas até que tá fácil demais, né, não, careca? Por isso que a gente tem que comemorar. Mas é isso aí, careca. Muito obrigado pela sua participação aí e sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira. E agora a gente vai sair do Japão e vamos para o Texas, nos Estados Unidos. Ouvir o Marcel, que também ontem fizeram a reunião ali da Fiel Texas. Foi uma festa, né? Pessoal acompanhando o jogo do Corinthians Unidos, né? A Fiel Texas unida para acompanhar o Coringão. Fala aí, Marcel. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira. Marcel, Fiel Texas. Tô um pouco rouco por causa do jogo de ontem. Aí, Domingão, um empate, né? Não é um resultado tão ruim. Claro que a vitória é sempre mais importante. Ainda mais quando tem um erro de arbitragem. Então, fato, o Corinthians foi prejudicado mais uma vez, né? Já perdemos 3 pontos lá contra o Curitiba e agora também. Aí tem muita gente dizendo, mas depois o Corinthians fez o primeiro gol, de repente não faria o segundo e tal, aquelas coisas, sim. Mas o fato é que o Corinthians foi prejudicado e viraria o primeiro tempo em 2-0, né? O jogo seria outro. Segundo tempo a gente tomou um sufoco, né, cara? Acho que a gente sentiu falta dos jogadores aí, Jadson, Romero e Pablo. E Marquinhos Gabriel também, que na minha visão vinha jogando bem, cara. E infelizmente se machucou. Um jogador importante que se machucou, né? E infelizmente o Giovanni Augusto entrou muito mal. Eu defendo esses caras aí, meu. Eu defendo, mas o Giovanni Augusto jogou muito mal, velho. Nossa senhora. Meu Deus, você entrou e foi 1 a menos em campo, né? Mas o time do Corinthians tomou sufoco. Aí os caras do Flamengo teve aquele chance do Diego. Uma bola que o goleiro pegou, cascatou. E aquela bola que o nosso zagueiro quase fez um gol contra. Uma pressão assim, meio que tomava muitas chances de gol que os caras tiveram. Faz parte, né, Domingão? Importante é que a gente continua líder. A rodada em si foi boa. Agora é procurar vencer o Atlético fora de casa e terminar contra o Sport bem, então. A gente tem que somar ponto, porque segundo turno o bicho vai pegar. O Coringão tá nesses últimos, eu acho que foi 12 pontos disputados, a gente somou 6 pontos, né? Claro que já era bem esperado essa oscilação, né? Ainda mais que quando a gente perdeu jogadores importantes. Mas vamos voltar a vencer aí pra aumentar ou manter essa diferença de pontos aí que é importante. A Florenci Arena tava bonita ontem, a festa foi bonita. A gente fez uma festa bacana aqui ontem também aqui no Texas, então uma galera legal. Isso aí, galera. A saga continua. Se Deus quiser aí vencer lá em Minas e acabar o campeonato também contra o Sport. E segundo turno é outra história. Continuar forte, vai ganhar, se Deus quiser, esse título aí virar. Abraço domingo, abraço pra todo mundo aí, boa semana. Deus abençoe todo mundo aí. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigado, Marcel, pelos seus comentários. Realmente, de certa forma, por tudo, né? Ter jogado contra um time que está tentando aí se restabelecer, a pressão, né, para o Corinthians não deslanchar e tudo mais. A pressão que o Corinthians recebeu no segundo tempo desestabilizou emocionalmente os jogadores. 1-1 até que ficou bom, né? Mas que a gente tem que estar comentando sempre aqui que
essa situação de ser prejudicado influencia inclusive nos jogadores dentro de campo, causa uma certa revolta. É um trabalho de uma semana, uma preparação para um jogo, onde você consegue fazer um gol, e esse gol é tirado irregularmente. Isso traz uma certa frustração para os jogadores. Isso influencia muito, né? E eu acho que o Corinthians tem que tomar alguma atitude com relação a isso, até para evitar que isso possa vir a acontecer novamente. Tem o segundo turno todo aí, a gente vai jogar novamente, né, contra os times lá do Rio de Janeiro, principalmente, né? Contra o Fluminense, e foi um pênalti também em cima do jogo. A gente não pode esquecer disso. Mas a arbitragem cada vez pior, tendenciosa ou não, são erros que eles cometem, né? E a gente vê não só contra o Corinthians, todas as partidas, praticamente todas as partidas que a gente vê aí tem erro de arbitragem. Dificilmente o juiz consegue se colocar bem, manter a partida sem violência, como foi a do Grêmio ontem, né? Foi uma pancadaria. Tirou até alguns jogadores do Grêmio aí o cartão, né? Mas essa questão toda, Marcelo, que o Corinthians está perdendo pontos, né? Vamos dizer assim, é devido ao campeonato. O campeonato é difícil. Você vê que manter essa regularidade é difícil. E os outros times também estão perdendo pontos. O Grêmio perdeu ponto em casa também, empatando com o Santos. Primeiro, eu acompanhei mais ou menos o jogo. O Grêmio perdeu várias oportunidades de gol, no início do jogo. Então, quer dizer, não tá fácil para ninguém, né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil por isso. E essa vantagem que a gente tem não é uma boa vantagem. A gente tem que entender isso também. É por isso que a gente está nessa apreensão. 8 pontos não é uma vantagem assim para ficar tranquilo. É tranquilo no sentido lógico, né? Manter aí uma sequência, mas ontem perdeu ponto em casa, isso é difícil, né? Mas jogou contra uma equipe que vem melhorando, que vem até a gente está colocando, né? Porque a gente vê pelos times, né? Por exemplo, o Grêmio estava totalmente desesperado em campo para vencer. O Flamengo, de certa forma, também, né? Você vê o emocional motivando os jogadores a buscar a vitória. E o Corinthians, né? Um pouco mais preciso, né? Na questão emocional, né? Mas tem que suportar toda essa pressão, essa carga emocional dos adversários para que a gente consiga superá-los. A gente tem que usar esse fator também. Quem precisa vencer são eles. O Corinthians está mantendo, né? Então, o próximo jogo não vai ser fácil, porque o Atlético também está buscando, né, um restabelecimento, né, no seu futebol, né? Sabe que vai ser difícil alcançar alguma coisa em termos de campeonato. Está muito atrás, mas vai ser muito difícil também. E agora, quem não quer ganhar do líder? Todos, né? Então, já por natureza, todo mundo é contra o Corinthians. O Corinthians estando em primeiro, então, mais ainda. Então, essa motivação que os times vêm jogar contra o Corinthians, né? Quando jogam contra o Corinthians, isso aí a gente já está acostumado. E quando o Corinthians está em primeiro, isso aumenta mais ainda. Beleza, Marcelo? Ó, o Careca tem um recado para você aí. Marcel, aí. Porra, nós ganhamos do time da Globo, velho. Não? Tá um complô muito grande aí contra a gente aí, porque se a gente disparar não tem mais graça pra eles, né? Mas nós estamos bem, porra, tomamos sufoco, como você mesmo falou. Eu penso sempre que quando joga em casa se perde 2 pontos se não ganha. Mas nós demos sorte em alguns momentos, né? Mas valeu. O Coringão tá lá, tá chegando. Pô, nós somos campeão no primeiro turno, simbolicamente dizendo aí, como já disseram aí.
pô, ninguém chega mais. E por mais que o desgaste físico chegue, eu acho que a gente vai manter a linha. O Corinthians é grande, é enorme, velho. Saravá, vai Corinthians. Salve, careca. Tem essa também, né, cara? Eu acho que o mais dos caras queriam, meu, é ver o Corinthians perdendo a invencibilidade ontem contra o time dos caras, entendeu? Então seria a noite perfeita pra eles, o dia perfeito, né? A segunda-feira perfeita pros caras era essa, o Flamengo ganhando o Corinthians, tirando 31 jogos, né? 30 jogos de invencibilidade do Corinthians, entendeu? Mas não deu certo mais uma vez. Contra tudo e contra todos. Bem ou mal. O Corinthians tem essa qualidade, né, velho, nesse ano aí. Mesmo jogando, tomando sufoco aí no segundo tempo, a gente não perdeu. Então vem acontecendo alguns jogos assim, né, mano? A gente não joga tão bem, a gente não perdeu nenhum jogo, né? Eu também acho que dentro de casa, o ideal mesmo é 3 pontos, e fora de casa um empate e tal, né? Assim, o ideal, o cenário perfeito é isso aí. Mas isso que o Neto falou também, ele tem razão. Nosso elenco não é muito grande, né, velho? O nosso elenco não é tão grande. E os jogadores ali que nossos reservas não são tão assim confiáveis, né, velho? Nosso primeiro reserva é o Marquinhos Gabriel. Aí vem o Pedrinho. Aí vem o Camacho, Giovanni Augusto. Basicamente são esses caras aí que ele sempre mexe, né? Que ele sempre usa, né? Claro, quando tem um lateral, a gente só tem o Léo Príncipe, quando o Fagner não joga. Lateral esquerdo, o Arana, quando não joga, é o Moisés. Aí tudo bem, mas só no último caso mesmo esses caras jogam, mas os primeiros reservas ali são os mesmos, né? E se esses caras não saem do banco e entram jogando muito mal, como foi ontem, o Giovanni Augusto, velho. Cara, eu falo assim, a galera me xinga aí, mas quando o cara tá no Corinthians, eu defendo o cara até não der mais, né? No caso o Pato é um exemplo, né, velho? O Pato é um exemplo que quando ele começou tal, teve os problemas lá, deu uma defendida no cara, mas depois ele desandou, aí viu que não tinha como mesmo. Aí tem que vazar. Mas o Giovanni Augusto tava insistindo com ele, velho. Parecia que ele ia, né? Parecia que ele ia. Mas ontem não foi, não. Um jogo importante, né, velho? Foi um jogo muito importante. Ele tinha que ter jogado bola ontem, velho. A torcida perdeu a paciência com ele, né? Quando a torcida perde a paciência, já era. Você vê, né? Saiu vaiado ontem da arena. Agora, de uns tempos pra cá tem essa também, né? Tem sempre não tô tirando a razão da torcida não, mas é uma perseguição assim, agora, tipo assim, ficou marcado agora, né? Ficou marcado. É foda, cara. Ele vai ter que dar a volta por cima aí, tomara que ele dê, né? Que a gente precisa de todo mundo. E é isso aí, cara. Vamos torcer pra que o Romero volte. Eu não sei a gravidade da lesão do Romero. Não sei mais quanto tempo. O Jazz deve voltar no começo do segundo turno, né? E o Pablo também, não sei a gravidade do Pablo. Olha, tomara que o Marquinhos Gabriel não tenha nada grave. Até o Cleison também, tá? Não sei a gravidade do Cleison. O jogador bem mais ou menos também, viu, cara? A dupla Cleison e Cleiton. Jogadores bem mais ou menos, entendeu? É isso aí, irmão. Vai, Corinthians. E tamo junto aí. Um abraço. Salve, Marcel. É isso aí mesmo, velho. Né? O elenco da gente é curto, né? Mas, puta, sabe o que tá dando gosto de ver nesse time, velho? É todo mundo entrando com espírito de Corinthians. Isso tá me dando uma felicidade enorme.
mesmo que não jogue bem, é um jogador limitado, não pegou ainda o negócio do plantel todo ali, não desempenha o seu papel, mas todo mundo joga com espírito de Corinthians. Isso é muito importante, né, cara? Há tempo já que a gente não vê isso aí, né? No tempo do Tite a gente via que todo mundo jogava bem, pá, tinha uns caras de nome, mas o espírito que tem esse time aí de Corinthians, pouco elenco tem aí no futebol brasileiro. E a gente vai levar e vai dar ralo em todo mundo, se Deus quiser, meu irmão. Um abraço aí pra você, meu irmão. Mais uma vez, obrigado, Marcel. Obrigado, Careca, pelo esse debate, né, aqui no Voz Mosqueteira. Realmente, Careca, o que o Corinthians tem hoje é um espírito corintiano que há muito tempo a gente não vê num time do Corinthians, hein? Esse espírito corintiano que a gente viu o ano passado, por exemplo, né, no futsal. Esse ano ainda está melhorando, até a gente vai ter que comentar também sobre o futsal, ainda hoje. Mas esse espírito corintiano aí, fazia muito tempo que eu não via num time do Corinthians, hein? Essa é a superação, a raça, a vontade que a gente espera dos jogadores, o respeito à nossa camisa. E é isso que a gente está vendo. Beleza? Muito obrigado, Marcel e Careca. Agora a gente vai ouvir, né, do Japão, a gente vai para Diadema. Leandro Nicola mandou sua participação aqui, a sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira também, comentando sobre a partida de ontem. Fala aí, Leandro. Passou muito nervoso ontem na arena, né? Bom dia, Domingos, e bom dia, amigos aí do programa Voz Mosqueteira. Fazer uma análise aí do jogo Corinthians e Flamengo de ontem na Arena Corinthians. Como imaginado, já tinha comentado isso na semana passada, ia ser um jogo bem difícil, né? Um jogo complicado pra gente, né? E de fato foi, né? Mas assim, vamos falar do lance crucial, que foi aquele impedimento ridículo que o Bandeira marcou. Eu acho que existem erros e erros. Por exemplo, contra o Coritiba, a gente foi prejudicado, mas se a gente for analisar, tirando aí o coração, deixando o coração de lado, é um lance de poucos centímetros e tal, então de repente a gente pode imaginar que o Bandeira realmente errou. Agora, o lance de ontem, aquilo não foi erro não, aquilo ali foi premeditado. A nave mãe prateada lá deve ter falado, ó, gente, o campeonato vai ficar sem graça se o Corinthians disparar, então vamos ajudar o nosso time aí, que seria o Flamengo aí, o time deles, né, cara, porque aquilo ali foi premeditado, aquilo ali não foi um erro, aquilo ali o cara veio pra roubar mesmo, cara, é um absurdo o que aconteceu. E com o presidente do comitê de arbitragem no estádio, tá falando que ele colocou a cabeça na mão e falou, meu Deus, isso não existe é um cara desse apitar. Mas paciência, cara, agora a gente só vai reclamar porque não volta mais atrás, né? Acho que a diretoria do Corinthians tem que tomar uma posição e, proibir esse cara de pisar na arena. Mas paciência. E assim, o jogo de ontem, cara, o primeiro tempo o Corinthians estava muito bem, por incrível que pareça. Marquinhos, Gabriel e o Pablo, eles estavam muito bem, o time estava encaixadinho, cara. E estava jogando bem, fez aquele gol anulado, depois foi pra cima e estava controlando o jogo estava na nossa mão. Primeiro tempo a gente não teve nenhum sufoco por parte do Flamengo. E aí no segundo tempo já mudou tudo, né? Porque eles tinham que vir pra cima e eles barraram as laterais do Corinthians, né? Taticamente falando. E o Corinthians foi totalmente sufocado. Mas aí que tá. Tô vendo a galera falar aí, né, cara? A questão do Giovanni. Não é Giovanni Augusto, né? É Giovanni Arbusto. Porque esse cara aí, pelo amor de Deus, cara, eu não sou de queimar jogador, mas ele tá se queimando. Ele já saiu vaiado ontem, começou a brigar com o torcedor ali perto do túnel. Até o Arana pensou que era com ele, entrou na discussão também, mas paciência, cara. Esse cara aí a gente já viu que assim, ele pode se recuperar, jogar bem, mas é um cara que tá intragável pra torcida, porque o cara não demonstra nada, ele demonstra zero de raça, de vontade.
Ele perdeu uma bola no meio de campo ontem que ele ficou 1 minuto com a bola sem tocar pra ninguém. Aquele molequinho lá do Flamengo que entrou quase faz o gol cruzando lá. E depois no fim do jogo um contra-ataque nosso, pelo amor de Deus, ele perde a bola também. E é difícil, cara, a gente analisar assim, mas assim, esses 2 pontos que a gente perdeu, ou esse que a gente ganhou, vamos dizer assim, a gente só vai saber se os 2 fez falta, ou se esse foi a nosso favor lá no fim do campeonato, né? Pelo menos eu acho que a matemática é essa, mas em casa a gente tem que ganhar, cara. Mas assim, pega um Atlético Paranaense que a gente empatou em casa. Eu acho que esse jogo sim a gente tinha que ter ganhado. Quando a gente pega jogo grande, como o de ontem, às vezes tudo pode acontecer, porque vamos analisar, o time do Flamengo é um timão, os caras só não conseguem se encaixar, mas é um timão, é um time bom. E segundo turno aí, vamos entrar com tudo, não deixar a peteca cair, manter esse espírito, porque o elenco que a gente tem é esse aí, não vai ter o que fazer. Não tem o que fazer. Quarta-feira agora mesmo lá, pelo que falaram agora aí, o Cleison foi só cãibra e o Marquinhos Gabriel vão analisar hoje, mas ele tá só com dor, provavelmente pode jogar. Tomara, porque o Atlético Mineiro já vendeu 40 mil ingressos para jogar lá no Mineirão. E como eles ganharam ontem, a casa deles lá vai estar lotada e mais uma vez aí a gente vai ser pressionado aí, porque todo mundo quer ver o gigante cair, né, cara? Mas a gente não vai deixar isso acontecer, não. A gente tem que continuar aí, cara, e ir pra cima aí dos adversários no segundo turno, porque se a gente for entrar aí na conta desses matemáticos aí, cara, o Corinthians ele precisa fazer uma campanha mediana para ser campeão. Então, cara, tá tudo na nossa mão. As rodadas, o pessoal vai chegar, todo mundo vai jogar contra todo mundo, vai ser um hobby ganha danado de ponto. E se o Corinthians manter esse esquema, essa calma, essa tranquilidade, cara, é dezembrão aí, cara, é só colocar a picanha na grelha aí, abrir aquelas brejas geladas e comemorar, cara, é isso aí. Mas é isso aí, galera, vamos lá, uma boa semana pra todos. Último dia do mês hoje, né? Amanhã começa agosto. Vamos pra cima aí. Falando aí no âmbito pessoal e futebolístico. Vamos pra cima, galera. Um abraço. Aqui é o Leandro Nicola da Fiel Diadema. Vai, Corinthians. Obrigado, Leandro Nicola, pela sua participação direto de Diadema. A gente tem que comemorar realmente que o Corinthians é superação e tem muito ainda o que superar, né, nesse campeonato. Esse campeonato, se o Corinthians ganhar, vai ser um campeonato marcado pela superação e, como disse o Careca, pelo espírito corintiano. A gente tem que superar e vencer a todos, a tudo e a todos. Ontem ficou muito claro isso, que todo mundo está contra o Corinthians, como sempre. A gente não pode se queixar, não, com relação a essa questão. Quem vem jogar no Corinthians tem que saber disso. Porque todo mundo é contra o Corinthians. É a impressão que dá, que não quer ver a alegria do povo. Querem espizinhar o povo, né? Felizmente. Mas, Leandro Nicola, a gente realmente lamenta. Ontem o Giovanni Augusto não jogou bem, não atuou bem. Todas as bolas praticamente que ele pegou, ou ele tocou mal, ou ele chutou errado, ou ele tirou errado, inclusive. Eu comentei no início do programa a bola que ele quase fez uma linha de passe com o Flamengo aí pro Flamengo fazer gol. Teve uma bola que ele podia ter tocado, arriscou, chutou torto. Então acho que é muita afobação. Pode ser, né? Precipitação para mostrar que tá querendo chance, tá querendo oportunidade, mas só que não tá demonstrando isso, né? Talvez muito nervoso, né? Ansioso. Eu vim comentando sobre ele, que ainda ele não teve chance. A chance que ele teve, ele se contundiu. Quando ele voltou, mostrou uma apreensão com relação à contusão, mas ontem já podia estar melhor, mais tranquilo, correspondendo dentro de campo. Já sabe, ele não é um jogador novo, né? Sabe do esquema tático, do que fazer dentro de campo, né? Isso aí, infelizmente, o jogador acaba
se precipitando em um lance no outro, e aí você vê que o quanto que esse jogador tá totalmente fora da sintonia do resto do time, né? Você vê às vezes a equipe tocando, procurando sempre um jogador melhor, até abusa, né, desse preciosismo. E ele ontem, várias precipitações com a bola no pé, né, tentando se livrar da bola e imprecisões. Precisão acontece, mas parece que ele estava pressionado por ele mesmo, né? E com isso a torcida acabou pegando no pé dele, porque a saída do Marquinhos Gabriel e a entrada dele a gente sentiu muito, e praticamente jogou com um jogador a menos, né? Infelizmente. Quarta-feira aí vamos ver quem vai estar se recuperando das contusões, né, das lesões aí, quem que vai entrar, qual vai ser a postura do time. Eu prefiro até aguardar, né, para comentar qualquer coisa a própria quarta-feira, para ver o treinamento. Estão treinando hoje, amanhã principalmente. Pouco tempo até, né, para se recuperar já dessa partida de ontem, que foi bastante corrida, bem movimentada. E além de tudo tem a viagem para Belo Horizonte, é curta, mas sempre uma viagem, um tempo a menos para se recuperar, para descansar, para treinar. Então esse é o Corinthians superando tudo e a todos em busca desse título mais uma vez. É isso aí, Leandro Nicola. Muito obrigado pela sua participação. E agora de Diadema vamos voltar para Cuiabá com o Cavalo Sam. Fala aí, Cavalo Sam, e a sua opinião sobre a partida de ontem? Bom dia, galera. Aqui é o Cavalo Sam, complementando aí algumas coisas que o Neto falou a respeito das lesões aí, dos desfalques do Corinthians. A gente perdeu o Jadson, no lugar dele entrou o Marquinhos Gabriel. A gente perdeu o Romero, no lugar dele entrou o Clayson, né? E justamente esses dois saíram lesionados no jogo de ontem, né? Então o Corinthians teve que jogar com a terceira opção, com a sobra da sobra de quem deveria jogar, né? E o Corinthians ali jogando, o Arana jogando sem o Romero, o Corinthians perde muito. A mesma coisa do outro lado, né? Na direita, o Fagner jogando sem o Jadson. A gente perdeu muito esse desafogo. Então só tinha aquela bola vertical lá pro Jô tentar matar e ver se conseguia alguma tabela, né? E ver se saiu alguma coisa. Isso falando no segundo tempo, né? Depois de tudo que aconteceu no primeiro tempo, que, né? Foi um primeiro tempo nosso. O primeiro tempo foi corintiano, era 2-0, acaba o jogo ali, o primeiro tempo 2-0, vem pro segundo tempo, administra e já era, né? Mas não foi isso que aconteceu. A gente também não pode ficar esperando a arbitragem acertar sempre para ganhar os jogos, né? Esse tipo de coisa vai acontecer. Mas eu achei assim que no final foi até um resultado positivo, porque a nossa defesa foi bem, né? Teve a bobeira do Pedro Henrique, que não saiu na linha do impedimento no gol do Hever, né? Mas foi um lance só, e mesmo com o Flamengo atacando o tempo inteiro, 99% dos ataques deles foram rechaçados, né, com sucesso, e nem nessa situação aí que foi extremamente adversa, do time estar cansado, de estar sem os titulares, de estar sem os reservas imediatos, estar com os reservas dos reservas, né, e com a arbitragem influenciando o resultado. Nem com tudo isso a gente perdeu a invencibilidade, né, perdeu o foco. Mas foi um momento tenso, né, é uma coisa que tomara que sirva de lição. Que agora no segundo turno vai complicar mais ainda. E aí que o pessoal vai vir com raiva mesmo, com ódio pra cima, né? Mas eu tô confiante aí que a gente vai conseguir manter essa pegada aí, viu? Vai, Corinthians, e um abraço, boa semana pra todo mundo aí, fique com Deus. E o Giovanni Augusto, né? É um capítulo à parte. Não dá, mano, não dá. Pela integridade física do cidadão, não dá. Não tem como. Não vai, esquece. Bota qualquer outro lá, viu? Sério mesmo, não dá. Já era. Vai, Corinthians, obrigado, Cavalo Sam, pela sua participação. O Giovanni Augusto foi um capítulo à parte realmente ontem. Mas essa questão que você levantou, de fato, né? Entrou, vamos dizer assim, a terceira opção, né?
do Jadson, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, o Romero, o Cleison e o Pedrinho. Realmente, a gente entrou. Isso compromete um pouco mais, porque não é um jogador que treina sempre com os titulares, apesar de saber toda a filosofia do Carille, a forma de jogar, mas o jogador acaba demorando um pouco para se entrosar. O Cleison até demonstrou um pouco mais de vontade ontem, jogou bem, né? Acabou saindo, como você frisou, por cãibra. Cansou, né? Não tá acostumado. Perdeu, não tem um ritmo de jogo, né? Ele jogou quarta-feira, mas o ritmo de quarta-feira não tem referência nenhuma. Ontem o jogo foi muito pegado, muito corrido. E esse é o meu receio para quarta-feira. Justamente o quanto que os jogadores se desgastaram ontem para entrar em campo na quarta-feira. Tem muito a melhorar o time ainda. Na questão de arremate, na questão de toque de bola, está melhorando bastante, está tocando melhor a bola a cada jogo que passa. Existe um entrosamento. Essas modificações interferem também, né, Cavalo San, nessa toque de bola. Mas mesmo assim o Corinthians conseguiu ontem, pelo menos no primeiro tempo, tem um bom ataque, né, com toques de bolas rápidos. Mas no segundo tempo, eu acho que as modificações do Flamengo, acho que deixou o Corinthians um pouco mais desestruturado, né? Também pela questão da arbitragem. O Corinthians voltou diferente para o segundo tempo, depois que viu, né, no intervalo que foi gol. Mas aí o time tem que estar sendo trabalhado nesse sentido também, né? Para não se abalar tanto. Mas jogo a jogo. É isso que a gente tem que estar esperando. Essa filosofia do Corinthians hoje. Pode, como o Leandro Nicola comentou, esses pontos aí ainda podem fazer diferença lá na frente. Esse é meu medo, né? Fazer essa diferença, né? Quando chegar no final, aqueles 2 pontos que a gente perdeu em casa por conta do bandeirinha, né? É difícil. Não quer que a gente queira tranquilidade, mas a gente sabe que quando o Corinthians está na frente, como você comentou aí, causa uma ira total, né? Ninguém quer ver o Corinthians na frente. Mas vamos ter que engolir. Eu acho que o Corinthians é só manter essa regularidade, manter essa confiança aí no elenco, saber recuperar, administrar bem a questão física. Mas precisa melhorar. Aí eu começo a falar até sobre um planejamento de 2018 para manter a base desse time para 2018, com algumas contratações, que isso tem que estar sendo feitas. Não adianta simplesmente esperar, né, o começo do Campeonato Paulista ano que vem para fazer isso. E confiar, né, em quem está nessa estrutura do futebol, que veja tudo isso para que a gente possa ter sempre a alegria, sempre à frente, como o Corinthians está. Beleza, Cavalo Sam? Muito obrigado pela sua participação. E agora a gente vai ouvir o Davi, de São Francisco, ele que é também da Fiel Texas, então, de Cuiabá para São Francisco. Fala aí, Davi. Olá, Domingos. Olá, amigos da Voz Mosqueteira. Quem fala é o Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. O jogo de ontem, primeiramente, acho que a minha preocupação fez valer sobre o juiz, né? Eu acho que estava a bola cantada já, assim, na verdade nem eu, mas qualquer pessoa, tipo a maioria da galera estava preocupada com o juiz, porque acho que você mesmo comentou, Domingos, porque assim, tava muito na cara de pau que as coisas iam começar a acontecer contra o Corinthians. Ainda mais contra o Flamengo, né? Que é o time da Vênus Platinada. Então, o que aconteceu no sábado, na quarta-feira da semana, quando jogou Santos e Flamengo, aquilo foi um escárnio, aquilo foi um absurdo, cara. O quarto juiz foi e pegou, invalidou um lance que impactaria diretamente o resultado. É óbvio que ele teve influência de alguém de fora, não sei se do jornalista ou de alguém, mas alguém informou o juiz. E no caso do Corinthians ontem,
O Corinthians está com a vantagem do Corinthians, que já é campeão do primeiro turno, já pode comemorar o título Osmar Santos de campeão do primeiro turno. E a segunda maior marca da história do Corinthians, se eu não estou enganado, de 37 a 38. O Corinthians ganhando e o Grêmio jogando contra o Santos, que era um jogo difícil, que o previsível era um empate, o campeonato ia acabar. Então isso envolve televisão, isso envolve audiência, isso envolve venda de camisa, isso envolve muito dinheiro. E óbvio que ninguém quer isso, né? Óbvio que ninguém que tá com o dinheiro ali investido quer isso. Porque futebol é um negócio também, né, gente? A gente tem a paixão nossa, que a gente tá aqui dividindo a nossa paixão, mas futebol é um negócio. Os caras levam o futebol como negócio. Então, havia um interesse aí, claro, aí de prejudicar o Corinthians. Eu acho que Noves fora também, isso que foi impactante no resultado, porque foi um gol legal e legítimo. Se o Corinthians abre 2-0 no jogo, seria muito difícil o Flamengo recuperar o empate. O Corinthians tem uma questão que é extremamente relevante, que são as contusões, né, e o cansaço físico. Então o Corinthians já vem jogando no limite fisicamente. Alguns jogadores não entraram bem, como o Giovanni Augusto. O próprio Pedrinho entrou bem, até porque o time está cansado, então ele não consegue chegar na frente como chegava antes. E o Corinthians vai ter os 2 próximos jogos serão os mais difíceis. Serão os jogos mais difíceis para manter a inflexibilidade do Corinthians. O Atlético Mineiro fora e o Sport em casa. Não porque sejam adversários difíceis, mas porque o Corinthians está no limite físico. E se eu não me engano, acho que o Corinthians vai ficar 2 semanas parado, que vai ser perfeito para o Corinthians se recuperar no campeonato. Vai haver uma parada, eu não sei qual motivo, acho que a Chapecoense vai jogar fora, um campeonato fora, e o Corinthians, eu não sei o que acontece, mas enfim, o fato é que o Corinthians vai ficar acho que 2 semanas sem jogar. Isso vai ser perfeito. No mais, acho que o Corinthians vai jogando um ótimo futebol, acho que a gente tem que dar força pro Giovanni Augusto. Se o cara entrou bem, se o cara entrou mal, se o cara pipocou, não importa, é o que tem lá e tem que apoiar. Porque isso é Corinthians. Não tem que ficar cornetando não, porque é o cara que tem lá, se ele não jogar, ninguém vai jogar. Então tem que apoiar o cara e vamos ver. Se ele der certo, se não der certo no final do ano, a gente vê o que acontece, mas por enquanto é o que tem. E é isso aí, pessoal. Vai Corinthians, abraço a todos, vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Davi pela sua participação, pelos seus comentários, sempre colaborando aqui com Voz Mosqueteira, com a Rádio Coringão. Eu acho que tudo tem o seu limite também com relação ao Giovanni Augusto, né? Não vem atuando bem, ele mesmo tem que estar consciente disso, para que na próxima partida, se ele tiver condições de entrar em campo, ele entrar, mas para atuar dentro de campo, até mesmo para respeitar todos os jogadores, porque se você joga num grupo, né, tem que aturar? Eu acho que não, porque de certa forma, Davi, ele compromete o resultado da partida e toda a estrutura do grupo, todo o objetivo do grupo, né? Não é que ele tenha que ser negociado, mas eu acho que tem que ser trabalhado mais a questão física, a questão tática, para que ele possa entrar em campo e corresponder. Ele está no Corinthians por ser jogador de futebol. A gente espera do jogador o mínimo. Ontem, nesse mínimo, ele apresentou. E essa é a grande preocupação. Jogador que entra em campo e não apresenta nem o mínimo. Está em campo só para fazer número, então, né, não colocasse ele, colocasse qualquer outro jogador. Lança mais algum jogador da base, né? Vamos falar assim. Essa é a questão. Agora, são os 2 jogos, como você comentou, difíceis, pela exaustão do Corinthians, pouco tempo para se recuperar, por essa questão da arbitragem que influencia os jogadores. Isso tem que estar sendo trabalhado no grupo, para que o grupo já não entre tão apreensivo, inclusive, porque quem investe, né, como você mesmo citou, no futebol, quer o retorno, de um jeito ou de outro, mas quer o retorno, inclusive até influenciando dessa maneira, né, com a arbitragem, mas quer o resultado, quer o retorno, porque existe muito dinheiro envolvido. O
Futebol é negócio, como você citou. E quem investe alto quer o retorno, de um jeito ou de outro. A audiência, o patrocinador, manter esse patrocinador, manter essa audiência é difícil. Então você vê, Davi, como é que as coisas andam. Não só, aí eu já entro em outros campos, né? Não é só no futebol isso aí não, hein? Quem investe quer o retorno. E acaba manipulando todos, né? Então é isso que a gente vê. Mas isso tem um nome, né? É corrupção. Se o juiz marca um impedimento e erra, como errou ontem, a gente já pensa logo que é uma má intenção. E essa má intenção tem o nome de corrupção. Infelizmente, é isso que a gente tem visto muito, né? Por aqui. Infelizmente. Então a gente aguarda, Davi, que o time corresponda dentro de campo, que o treinamento, acho que agora diminui um pouco a intensidade, mais no sentido de recuperar os jogadores e não treinar a questão física, né? O preparo físico, mas sim a recuperação física agora para essas duas partidas, para que a gente mantenha a invencibilidade. A gente torce também por essa invencibilidade, porque o grupo merece. Principalmente o que o Corinthians está fazendo hoje dentro de campo, manter essa regularidade, esse grupo merece bater esse recorde aí, para que a gente tenha, né, o registro na história desse grupo que vem representando muito bem a camisa do Corinthians, o espírito corintiano. Beleza, Davi? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aí. E a gente vai falar um pouco do futsal, que jogou sexta-feira. O Corinthians jogou contra a equipe do Foz, venceu por 4-1, acabou sofrendo o primeiro gol e venceu de virada. Esse gol do Foz foi depois de um lance que, para mim, saiu um pênalti pro Corinthians, né, na sexta-feira. No contra-ataque, o Foz acabou fazendo o gol, teve muita reclamação. No primeiro tempo o Corinthians conseguiu empatar, virar o jogo, terminou em 2-1 o primeiro tempo. Foi feita até uma entrevista com o Adilson no intervalo, porque o Adilson entrou para discutir com a arbitragem o que estava sendo feito contra o Corinthians, não só na sexta, né, mas isso já vem apresentando vários jogos do futsal, vários lances aí que vem desestabilizando inclusive a equipe. Sexta-feira a equipe foi consciente, como foi consciente contra a Copa Grill, que venceu lá no Rio Grande do Sul por 2-1 também, que o Corinthians foi prejudicado com a arbitragem. Então esses erros da arbitragem contra o Corinthians, isso não é só no campo não, é dentro de quadra também, com o futsal. O Adilson entrou, bateu boca com a arbitragem, discutiu, tanto que a gente até quis entrevistá-lo. Adilson é diretor de esporte terrestre do Corinthians. Quis entrevistá-lo para mostrar que alguma coisa está sendo feita, né? Porque todo jogo, todo comentário de futsal, a gente não consegue comentar o futsal sem falar da arbitragem. Então a entrevista foi justamente por isso, para que a gente mostre também os ouvintes, aqueles que acompanharam o futsal na sexta-feira, que alguma coisa está sendo feita, pelo menos discutido ali, né? Mostrando a insatisfação do Corinthians. Não pode deixar à toa. Esse ano aqui foi muito prejudicado já pela arbitragem. Muito. Não só a categoria no time principal, mas a categoria sub-20 também. Foi um absurdo quanto o Corinthians está sendo prejudicado com a arbitragem. Isso é uma vez, outra, um lance assim e tal. Não. São lances que a gente percebe que é demais, né? Já extrapola. E a gente tem que ficar atento, né? O Corinthians volta a jogar sexta-feira contra o Sorocaba pela Liga Nacional, no Vladimir Marques, já convocando a torcida, né? O jogo vai ser tarde, infelizmente, devido à influência da TV.
O jogo é às 21h30, mas vale a pena estar acompanhando o nosso futsal, que vem nos representando muito bem também dentro de quadra. E hoje, no Parque São Jorge, tem a apresentação do livro do Daniel Augusto, Primeira Força, né, referente à conquista do Paulista de 2017, a partir das 19 horas, no memorial do Parque São Jorge. Então, quem quiser comparecer e prestigiar o lançamento do livro do Daniel, a gente estará lá acompanhando o lançamento e vamos fazer o debatimão lá do Parque São Jorge hoje, a partir das 20h10. Voz Mosqueteira fica por aqui. Agradeço a todos pela participação, pela colaboração e principalmente pela audiência de mais um Voz Mosqueteira aqui da Rádio Coringão. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!